E aqui não é discurso de choradeira, não é nada. Porque daqui a pouco o torcedor vai começar a ver que isso vai passar dos limites. Cara, eu tinha feito um cálculo de que desses 5 jogos que o Flamengo teria pela frente, o Flamengo ao menos iria empatar um, e eu tava contando que o empate seria contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Acabou que o Flamengo empata agora contra o Grêmio, e dentro da tabela que eu fiz, minha aqui, né, de cálculo, se torna meio que o inverso, tem que ganhar lá no Alfredo Jaconi para poder compensar esse empate contra o Grêmio. O Flamengo vai ter que fazer um campeonato perfeito, tá? Um campeonato perfeito. Por que eu digo campeonato perfeito? Porque a força que vão fazer para que esse campeonato seja equilibrado até o final vai ser muito grande. Eu já falei isso aqui na semana passada. É muito preocupante para a CBF que o Flamengo dispare e ganhe 2 ou 3 campeonatos seguidos. E a chance disso acontecer é muito grande. E para isso não acontecer, já que tecnicamente os clubes não conseguem alcançar, eles vão ter que usar armas que nem sempre vão estar na bola. Eu fiz uma publicação, e aí o Rafa começou a falar sobre a imprensa mineira, eu vou dar nome aos bois, se vocês me permitem. É o Samuel Venâncio, o autor da publicação, que faz uma ilação, né, de que árbitros cariocas não podem apitar jogos do Cruzeiro porque sempre prejudicam o Cruzeiro. Mas vamos lá. Se ele está falando que árbitros cariocas não podem apitar jogos do Cruzeiro, ele está, consequentemente, dizendo que árbitros cariocas favorecem ao Flamengo. O Flamengo é concorrente direto do Cruzeiro. Aí eu te faço uma pergunta. São os árbitros cariocas que são ruins ou são todos os árbitros que são ruins? E aí eu fiz uma publicação perguntando a ele se haveria o mesmo posicionamento de acordo com o árbitro mineiro, que segundo os torcedores do Cruzeiro e a rapaziada que cobra o Cruzeiro, é um árbitro que é horrível. É horrível. É tido como um dos piores árbitros da Federação Mineira de Futebol. E é colocado para poder apitar o jogo do líder do campeonato. E aí o pessoal não está entendendo que no meio desse chumbo trocado, que os torcedores do Cruzeiro colocam, e os setoristas também, colocam o Cruzeiro disputando diretamente contra o Flamengo, sendo que, na verdade, hoje, o maior beneficiado quando o assunto é arbitragem é o Palmeiras, cara. Então, para mim, isso aí é o truque do mágico. É o truque do mágico. Você coloca o problema aqui, ó, tá distraindo o público aqui, enquanto você tá fazendo a mágica na outra mão. E a mágica na outra mão é sempre o Palmeiras ser beneficiado e ninguém fala do Palmeiras. Ninguém fala do Palmeiras. Quando você vê um Felipe Luiz reclamando de arbitragem, o José Boto reclamando de arbitragem, algo que não é normal. O Felipe Luiz, então, ele não fala de arbitragem. E ele reclamou, é porque tem muita coisa errada. Eu entendo a frustração do torcedor em não ter conseguido a vitória contra o Grêmio no Maracanã. Eu entendo, isso aí é super aceitável. O Flamengo finalizou 22 vezes. Só que a gente não pode deixar de lado o fator arbitragem. Eu, particularmente, sou um cara que eu não gosto de falar de arbitragem. Eu acho que o time tem que ir lá e fazer o papel dele, como eu disse, ser perfeito. Só que chegou num ponto que vão tentar equilibrar o campeonato de qualquer forma, Alan. Vão tentar equilibrar o campeonato. Porque, por exemplo, por mais que o Flamengo tenha feito só 1-0, o Flamengo tenha diminuído o ritmo no segundo tempo, tudo bem. Se não existisse o pênalti, dificilmente, não vou falar impossível, porque a gente sabe que o impossível é muito complicado, dificilmente o Grêmio acharia o gol. E aí eu peguei um paralelo do lance do jogo entre Cruzeiro e o Mirassol. Cruzeiro e Mirassol. Vocês lembram do lance do jogo do Mirassol que o jogador dá uma manchete na bola dentro da área e não foi dado pênalti? Verdade. Por que aquele ali não foi pênalti e do Ayrton Lucas, que também era posição natural, foi pênalti? E eu lembro que no dia a gente estava até debatendo ali no grupo da S1 o que poderia ser, o que não poderia. E aí eu falei até uma situação que eu lembro que eu falei. Infelizmente, a regra do futebol brasileiro, ela deixa muito sobre a interpretação. E na interpretação, amigo, se você tiver mal intencionado, tua interpretação vai ser
pro outro lado. Vai ser tendenciosa. Então, desculpa, a gente não pode tratar isso que está acontecendo como algo normal. Tem que ter, sim, um barulho, porque a partir do momento que o Cruzeiro contrata o Leonardo Gaciba para ser o responsável da comunicação do Cruzeiro com a CBF, isso é um recado muito claro de que o futebol nos bastidores tem que continuar forte. Tem que continuar forte. E aqui não é discurso de choradeira, não é nada. Porque daqui a pouco o torcedor vai começar a ver que isso vai passar dos limites. Vai passar dos limites. A gente tem um treinador que não fala de arbitragem. E ele chega e ele vem e reclama da arbitragem. O lance do Kahneman, o lance do Léo Ortiz. O Léo Ortiz não era pra ter amarelo, cara. Tira o nosso melhor zagueiro de um jogo totalmente difícil pra gente. Sem o cara ter feito a falta, cara. E o pessoal ainda vai achar isso normal? Ah, mas a culpa é só do Felipe Luiz. Ah, mas a culpa é do fulano. Tá, mas é a arbitragem. E que influenciou diretamente no jogo. E falando sobre a janela de transferências, o final da janela de transferências, como você falou, né? Agora só podem vir jogadores que são livres, né, livres no mercado. Um jogador que está livre no mercado é o Christian Eriksen. Então, se prepare para as especulações daqui para o futuro, porque a época de especulação começou, sem janela de transferência e com data FIFA. O que resta agora é falar de Léo Pereira e Militão. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.